O silêncio na mansão era quase palpável naquela manhã de segunda-feira. Clara segurava o espanador com mãos trêmulas enquanto percorria o corredor principal pela primeira vez. Era seu primeiro dia como faxineira na residência do empresário Tomás Ribeiro, um homem conhecido por sua frieza e pelo império que construíra sozinho. A agência de empregos havia sido clara. Ele era exigente, meticuloso e extremamente reservado. Aos 42 anos, Clara carregava nas costas uma vida inteira de lutas. O orfanato Santa Teresa, onde cresceu, havia fechado as portas há décadas, mas as memórias daquele lugar ainda queimavam em sua alma como brasas que nunca se apagavam completamente. Ela limpava casas alheias enquanto tentava esquecer que nunca tivera uma própria. Mas a vida, como sempre faz, estava prestes a virar todas as páginas de uma só vez. Ao passar pela escadaria de mármore, Clara parou. Seus olhos se fixaram em um retrato emoldurado em ouro que pendia majestosamente na parede. A respiração falhou. O espanador escorregou de suas mãos e caiu no chão com um baque surdo que ecoou pela mansão vazia. Não. Não podia ser. Mas era. O rosto daquela menina no retrato estava gravado em sua memória com a mesma clareza de ontem. Os mesmos olhos verdes penetrantes. O mesmo sorriso tímido. A mesma marca de nascença em forma de lua crescente na têmpora esquerda. Era Sophie. Sua Sophie. A menina de 7 anos que dormia no beliche abaixo do seu no orfanato. A criança que ela protegia dos valentões. A pequena alma que desapareceu sem explicação uma noite chuvosa de outono, 30 anos atrás. Clara sentiu as pernas fraquejarem. Uma onda de emoções a engolfou, confusão, medo, esperança desesperada. Suas mãos começaram a tremer incontrolavelmente. Foi quando ouviu os passos firmes descendo a escada. Tomás Ribeiro era um homem imponente. Alto, de ombros largos, com cabelos impecavelmente penteados e um terno que provavelmente custava mais que o salário anual de Clara. Seus olhos azuis eram frios como gelo de inverno. Ele parou ao pé da escada e fitou a nova funcionária com uma expressão indecifrada. Clara não conseguiu se conter. As palavras explodiram de seus lábios antes que pudesse pensar. Senhor, essa menina viveu comigo no orfanato. O rosto de Tomás se petrificou. Por um breve instante, algo passou por seus olhos. Dor. Pânico. Raiva. Mas desapareceu tão rapidamente quanto surgira, substituído por uma máscara de gelo. Você está enganada, ele disse com voz cortante. Recolha suas coisas e vá embora. Está dispensada. Não, senhor, por favor. Clara avançou um passo, as lágrimas já correndo pelo rosto. Eu conheço essa menina. Sophie. Ela desapareceu do orfanato Santa Teresa em 1995. Por favor, eu preciso saber o que aconteceu com ela. Tomás cerrou os punhos. Saia. Agora. Mas algo na voz dele traiu sua fachada. Não era apenas raiva. Era desespero. E se você gostou até aqui, por favor, deixe seu like neste vídeo. Isso me ajuda mais do que você imagina, e me mostra que essas histórias tocam seu coração tanto quanto tocam o meu. Continue aqui comigo, porque o que vem agora vai surpreender você. Clara não se moveu. Seus olhos ainda fixos no retrato, ela sussurrou, ela tinha uma marca de nascença. Aqui, tocou a própria têmpora esquerda. Em forma de lua. Ela costumava dizer que era mágica, que um dia a lua viria buscá-la. Tomás cambaleou. Sua máscara finalmente rachou. Ele se segurou no corrimão, o rosto pálido como papel. Como você sabe disso? Porque eu estava lá, Clara disse, a voz embargada. Porque eu prometi a ela que sempre a protegeria. E então ela sumiu. Numa noite. Sem despedidas. Sem explicações. Os administradores disseram que ela foi adotada, mas nunca nos deixaram nos despedir. Eu tinha apenas 12 anos, mas nunca esqueci. Nunca parei de procurar. Tomás desviou o olhar. Quando voltou a falar, sua voz era um sussurro quebrado. Sophie era minha irmã. O mundo parou para Clara. O empresário mais rico da cidade. O homem frio e distante que todos temiam. Era o irmão de Sophie. Tomás subiu lentamente a escada e ficou diante do retrato, os olhos marejados. Ela tinha 4 anos quando nossos pais morreram num acidente de carro. Eu tinha 9. Fomos separados. Famílias diferentes nos adotaram. Eu fui levado para longe, para outro estado. Sophie ficou em um orfanato até encontrar sua família. Ou era isso que me disseram. Ele pausou, a voz quebrando. Passei minha vida inteira construindo este império, acumulando dinheiro e poder, tudo com um único propósito, encontrá-la.
Contratei detetives particulares. Vasculhei registros. Paguei fortunas por informações. E finalmente, 5 anos atrás, descobri a verdade. Clara segurou a respiração. O que aconteceu com ela? Tomás se virou, e Clara viu um homem completamente diferente. Não mais o empresário frio, mas um irmão despedaçado. Ela nunca foi adotada, Clara. Sophie passou 18 anos naquele orfanato. Quando completou 18, foi para as ruas. Tentou sobreviver sozinha, sem educação, sem recursos, sem família. Eu achei documentos, fotos, testemunhas. Ele apontou para o retrato. Esta foto foi tirada 2 anos depois de sermos separados. É a última imagem que tenho dela antes de ela desaparecer completamente. Gastei milhões tentando encontrá-la. Contratei as melhores agências. Ofereci recompensas. Mas Sophie simplesmente evaporou. Como se nunca tivesse existido. Clara sentiu o chão desabar sob seus pés. Mas por que você tem tanta certeza de que não está mais? Porque eu nunca parei de procurar, Tomás interrompeu, a voz firme apesar das lágrimas. E se ela estivesse viva, com todo o recurso que empreguei, eu teria encontrado. Ela teria 37 anos agora. E não há nenhum rastro dela nos últimos 15 anos. Nada. É como se ela tivesse sido apagada do mundo. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Clara se aproximou lentamente. Sua mão tremeu ao tocar o braço de Tomás. Sophie era especial, ela disse suavemente. Ela tinha um coração enorme. Costumava dividir sua comida com as crianças mais novas, mesmo quando estava com fome. Ela desenhava estrelas no teto do dormitório com giz branco para que não tivéssemos medo do escuro. Ela nos contava histórias sobre uma família que viria buscá-la. Sobre um irmão mais velho que um dia apareceria como um príncipe e a levaria para um castelo. Tomás cobriu o rosto com as mãos. Ela se lembrava de mim? Todos os dias, Clara sussurrou. Ela tinha uma foto sua. Pequenininha, amassada. Guardava debaixo do travesseiro. Dizia que você voltaria. O choro de Tomás ecoou pela mansão. Anos de dor reprimida finalmente rompendo a superfície. Clara, sem pensar, o abraçou. E ali, diante do retrato de Sophie, 2 estranhos unidos pela memória de uma menina perdida choraram juntos. E se essa história está tocando seu coração, se inscreva no canal e ative o sininho. Histórias reais como essa precisam ser contadas, e sua companhia nessa jornada significa o mundo para mim. Nos dias que se seguiram, algo extraordinário aconteceu. Tomás não dispensou Clara. Em vez disso, pediu que ela ficasse. Não como faxineira, mas como alguém que compartilhava suas memórias. Eles passavam horas conversando sobre Sophie. Clara contava histórias do orfanato, detalhes que nenhum investigador particular poderia ter descoberto. As canções que Sophie cantava. Seus medos. Seus sonhos. Tomás ouvia cada palavra como se fossem gotas d'água no deserto. Numa tarde chuvosa, enquanto tomavam chá na biblioteca, Clara mencionou algo que fez Tomás se endireitar na poltrona. Sophie tinha uma amiga, ela disse pensativa. Uma menina mais velha que foi adotada 1 ano antes dela desaparecer. Ela se chamava, como era mesmo? Helena. Helena Rodrigues. Elas eram inseparáveis. Tomás já estava pegando o telefone. Em 24 horas, ele tinha localizado Helena Rodrigues, agora uma professora de 45 anos vivendo em uma cidade costeira a 3 horas dali. A reunião foi organizada para o fim de semana. Quando Helena entrou na mansão, ela imediatamente reconheceu Clara. As 2 mulheres se abraçaram, chorando, revivendo memórias de um passado que tentaram deixar para trás. Mas quando Helena viu o retrato de Sophie, ela empalideceu. Eu sei onde ela está, Helena disse, a voz tremendo. O coração de Tomás parou. Helena se sentou, as mãos entrelaçadas nervosamente. Depois que fui adotada, Sophie e eu mantivemos contato por cartas. Quando ela completou 18 e deixou o orfanato, ela me ligou algumas vezes. Estava trabalhando em restaurantes, tentando juntar dinheiro. Mas as coisas ficaram difíceis. Muito difíceis. Ela pausou, enxugando uma lágrima. Da última vez que falei com ela, há 15 anos, ela estava doente. Muito doente. Não tinha dinheiro para tratamento. Estava morando em um abrigo. Ela me deu um endereço, pediu que eu fosse visitá-la, mas... Deus me perdoe, eu estava começando minha própria vida, tinha acabado de me casar, estava grávida. Eu não fui. Mandei algum dinheiro, mas nunca mais tive coragem de ligar. E ela nunca mais entrou em contato. Qual era o endereço?
Tomás perguntou, já de pé. Helena tirou um papel amassado da bolsa. Guardei todos esses anos. Sentindo culpa. Sabendo que deveria ter feito mais. Tomás pegou o papel com mãos trêmulas. Era o endereço de um abrigo em uma cidade vizinha. Sem perder tempo, Tomás, Clara e Helena fizeram a viagem naquela mesma noite. A chuva caía forte quando chegaram ao abrigo, um prédio antigo e mal iluminado. A diretora, uma senhora de cabelos brancos chamada Dona Beatriz, os recebeu com gentileza. Quando Tomás mencionou o nome Sophie Vestuou, o rosto de Dona Beatriz se iluminou. Sophie. Claro que me lembro dela. Que menina especial. Ela ficou conosco por quase 2 anos. Ficou? Clara perguntou, o coração apertando. Ela faleceu? Mas antes que Dona Beatriz pudesse responder, Helena interrompeu, segurando o braço de Tomás. Espere. Preciso contar algo primeiro. Algo que Sophie me revelou e que explica tudo. Todos se viraram para Helena, que respirou fundo. Sophie nunca foi adotada aos 7 anos, Helena começou, a voz tremendo. Ela nunca saiu do orfanato Santa Teresa. O que aconteceu foi muito pior. Clara sentiu o sangue gelar. O que você quer dizer? Helena limpou as lágrimas. Quando Sophie completou 7 anos, ela começou a fazer perguntas insistentes. Sobre Tomás. Sobre os pais. Sobre por que foram separados. A administração não gostou. Disseram que ela estava perturbando as outras crianças, criando falsas esperanças de reunificação familiar. Então eles a transferiram. Transferiram para onde? Tomás perguntou, a voz tensa. Para o porão. Helena engoliu seco. Havia um porão no orfanato Santa Teresa que poucas pessoas sabiam que existia. Era onde mantinham as crianças problemáticas. As que faziam muitas perguntas. As que se recusavam a esquecer suas famílias. Sophie passou anos lá embaixo, Clara. Por isso você nunca mais a viu. Eles anunciaram que ela foi adotada para que as outras crianças parassem de procurá-la. O horror se espalhou pelo rosto de Clara. Não. Não, isso não pode ser verdade. Helena continuou, cada palavra um punhal. O orfanato Santa Teresa recebia subsídios do governo por criança registrada. Quanto mais crianças nos registros, mais dinheiro. Mas as adoções reais reduziam esses números. Então eles mantinham algumas crianças escondidas. Nos papéis, ainda existiam. Fisicamente, eram invisíveis. Sophie me contou que havia outras crianças lá embaixo. Todas esquecidas. Todas apagadas do mundo. Tomás socou a parede, fazendo todos pularem. Quanto tempo? Quanto tempo minha irmã ficou naquele inferno? Dos 7 aos 15 anos, Helena chorou abertamente agora. 8 anos no escuro, Tomás. 8 anos ouvindo os passos das outras crianças acima dela, sabendo que o mundo continuava mas ela estava enterrada viva. Ela só foi liberada quando houve uma inspeção federal surpresa em 2003. Eles tiveram que trazer todas as crianças escondidas de volta. Mas era tarde demais. O trauma. Clara caiu de joelhos, soluçando. Eu estava lá. Deus, eu estava bem acima dela. Dormindo, brincando, vivendo, enquanto ela apodrecia naquele porão. Ninguém sabia, Helena se ajoelhou ao lado de Clara. Era exatamente isso que eles queriam. Sophie me disse que desenhava o rosto de Tomás nas paredes do porão com pedaços de carvão. Que repetia o nome dele como uma oração. A esperança de reencontrar o irmão foi a única coisa que a manteve sã. Tomás estava pálido como papel. E depois? Depois que a liberaram. Ela tinha 15 anos, sem educação formal, traumatizada, Helena continuou. Ficou mais 3 anos no orfanato, mas já não era a mesma criança. Quando completou 18, foi para as ruas. E você sabe o resto. Dona Beatriz, que havia escutado tudo em silêncio, finalmente falou, a voz pesada. Quando Sophie chegou aqui, ela tinha pesadelos terríveis. Acordava gritando, achando que estava de volta no porão. Levou meses para ela conseguir dormir com as luzes apagadas. Mas ela lutou. Meu Deus, como ela lutou. E venceu. Ela se recuperou? Clara perguntou entre soluços. Dona Beatriz assentiu. Uma família anônima pagou seu tratamento. Nunca soubemos quem. Sophie se recuperou, saiu daqui há 13 anos. Estava bem, saudável. Disse que ia recomeçar longe de tudo que a machucou. A esperança explodiu no peito de Tomás. Ela está viva? Onde? Onde ela está? Dona Beatriz balançou a cabeça. Ela não deixou um endereço permanente. Mas lembro que ela mencionou que ia trabalhar numa livraria.
Algo relacionado a livros infantis. Era o sonho dela. E aqui está a reviravolta que vai mudar tudo. Não desligue esse vídeo agora. O final vai deixar você sem palavras. Tomás mobilizou todos os recursos à sua disposição. Detetives vasculharam cada livraria na região. Cada registro, cada pista. E então, 3 semanas depois, receberam uma ligação. Uma pequena livraria chamada Mundo da Imaginação, especializada em literatura infantil, na zona rural. A proprietária era uma mulher de 37 anos. Cabelos castanhos. Olhos verdes. Uma marca de nascença em forma de lua na têmpora esquerda. Sophie. A viagem até a livraria foi a mais longa da vida de Tomás. Clara e Helena estavam com ele. Nenhum dos 3 conseguia falar. O peso da expectativa era insuportável. A livraria era encantadora. Pequena, aconchegante, com janelas enormes que deixavam a luz do sol banhar os livros coloridos. Uma campainha tocou quando entraram. E então ela apareceu. Sophie. Mais velha, é claro. O rosto marcado pela vida, mas ainda com aqueles olhos verdes brilhantes. Ainda com aquele sorriso tímido. Ela usava um avental com desenhos de estrelas e luas. Bem-vindos ao mundo da... Ela começou, mas parou quando viu os rostos dos visitantes. Clara foi a primeira a falar, a voz engasgada. Sophie? A mulher piscou, confusa. Sim, eu sou Sophie. Nós nos conhecemos? Clara deu um passo à frente, as lágrimas já escorrendo. Sou Clara. Do orfanato Santa Teresa. Eu dormia no beliche acima do seu. O rosto de Sophie se transformou. A confusão deu lugar ao choque, depois ao reconhecimento, e finalmente à emoção pura. Clara? Minha Clara? A que me protegia dos valentões? A que me contava histórias? As 2 mulheres se abraçaram, chorando descontroladamente. Anos de separação, de perguntas não respondidas, de saudade, tudo desabando naquele abraço. Então Sophie viu Helena. Helena? Você também está aqui? Mais abraços. Mais lágrimas. Mais cura. E então Sophie viu Tomás. Ele estava parado ali, um gigante de homem reduzido a uma criança assustada, os olhos fixos nela como se estivesse vendo um fantasma. Sophie inclinou a cabeça, estudando seu rosto. Havia algo familiar ali. Algo que tocava uma memória profunda e distante. Tomás tirou do bolso uma foto antiga, amassada. A mesma que Sophie guardava debaixo do travesseiro 30 anos atrás. A foto de 2 irmãos abraçados. Você guardava isso, ele sussurrou, a voz quebrada. E eu guardei a mesma. Esperando o dia em que pudesse devolvê-la a você. Sophie levou a mão à boca. Seus olhos se arregalaram. Tommy? Ela sussurrou, usando o apelido que só ela usava. É você? Meu irmão? Tomás assentiu, incapaz de falar. Sophie correu para ele. E quando se abraçaram, 30 anos de separação, de dor, de busca incansável, finalmente chegaram ao fim. Tomás segurou sua irmãzinha como se nunca mais fosse soltá-la. E Sophie chorou no ombro do irmão que passou a vida inteira procurando por ela. A livraria se encheu de choro, de risadas, de perguntas, de histórias. Sophie contou sobre os anos difíceis, a doença que quase a matou, a família que a ajudou anonimamente, a recuperação lenta, a decisão de recomeçar longe das grandes cidades, o sonho realizado de abrir uma livraria para crianças. Eu quis desaparecer, ela explicou. Quis recomeçar do zero. Sem o peso do passado. Sem as memórias dolorosas. Eu não sabia que você estava me procurando, Tommy. Achei que você tinha seguido em frente. Que tinha sua própria família. Sua própria vida. Tomás segurou as mãos dela. Minha vida inteira foi sobre encontrar você. Tudo que construí, tudo que fiz, foi para ter recursos para trazer você de volta. Você nunca deixou de ser minha prioridade. Nunca. Sophie olhou ao redor, para Clara, para Helena, para o irmão que reencontrou. Como vocês me encontraram? Tomás sorriu através das lágrimas. Foi Clara. Ela reconheceu seu retrato na minha mansão. E não desistiu até que a verdade viesse à tona. Sophie se virou para Clara, os olhos brilhando. Você ainda está me protegendo. Depois de todos esses anos. Clara segurou as mãos de Sophie. Sempre. Prometi, lembra? Prometi que sempre cuidaria de você. Agora deixe seu comentário aqui embaixo. Você acredita em reencontros? Já viveu algo parecido? Compartilhe sua história. Eu leio todos os comentários, e cada um deles importa. Meses se passaram. Sophie não vendeu sua livraria,
mas agora tinha um parceiro silencioso, Tomás. Ele investiu na expansão, transformou o mundo da imaginação numa pequena rede que ajudava crianças carentes a ter acesso a livros e educação. Sophie dirigia tudo, finalmente realizada, finalmente em paz. Clara se tornou gerente de uma das lojas, trabalhando ao lado da menina que um dia protegeu. Helena visitava regularmente, trazendo seus alunos para sessões de leitura. E Tomás, o empresário frio e distante, descobriu algo que nenhum dinheiro poderia comprar: uma família. Numa tarde de domingo, Tomás convidou Sophie para visitar a mansão. Ele a levou até o corredor onde o retrato ainda pendia na parede. Você sabe, ele disse suavemente, esse retrato foi meu farol. Nos dias mais escuros, quando eu queria desistir, eu olhava para ele e lembrava por que estava lutando. Sophie apertou a mão dele. Você me encontrou, Tommy. Depois de tudo. Você cumpriu a promessa que fez quando éramos crianças. Tomás sorriu, mas havia algo melancólico em seus olhos. Sabe o que eu aprendi com tudo isso? Que o verdadeiro valor não está no que acumulamos, mas em quem temos ao nosso lado. Passei décadas construindo um império, mas estava vazio. Porque faltava você. Faltava essa conexão. Esse amor. Sophie apoiou a cabeça no ombro dele. Mas agora você tem. Agora temos uns aos outros. E assim, uma história que começou com um grito de reconhecimento se transformou em uma jornada de reencontro, perdão e redenção. Clara, a faxineira que viu além do retrato. Sophie, a menina perdida que nunca perdeu a esperança. Tomás, o irmão que transformou sua dor em propósito. E Helena, a amiga que finalmente encontrou paz ao ajudar no reencontro. A vida tem um jeito curioso de entrelaçar destinos. Um retrato numa parede. Um primeiro dia de trabalho. Um grito de reconhecimento. E de repente, anos de separação se desfazem num único momento de verdade. Porque no final, não importa quanto tempo passou. Não importa quão longe estivemos. Não importa quantas noites escuras enfrentamos. O amor verdadeiro sempre encontra o caminho de volta para casa. E às vezes, o lar não é um lugar. São as pessoas que nunca desistiram de você. Que nunca pararam de procurar. Que reconheceram seu rosto num retrato e se recusaram a deixar o passado permanecer enterrado. Sophie ainda tem a marca em forma de lua na têmpora. E agora, sempre que olha para ela no espelho, não vê mais solidão. Vê a prova de que era amada. De que sempre foi procurada. De que sua história, por mais dolorosa que tenha sido, tinha um final feliz esperando. Tomás nunca tirou o retrato da parede. Mas agora, ao lado dele, há fotos novas. De reuniões de família. De risadas compartilhadas. De uma vida finalmente vivida juntos. E Clara? Ela finalmente entendeu que seu papel na vida de Sophie nunca terminou naquela noite chuvosa de outono. Era apenas o começo de uma história que levaria décadas para se completar. Uma história de fidelidade, de memória, de nunca esquecer aqueles que amamos. Porque existem pessoas que entram em nossas vidas e deixam marcas tão profundas que nem o tempo consegue apagar. E quando o destino nos reúne novamente, é como se nunca tivéssemos nos separado. Esta é uma história sobre perdas e reencontros. Sobre dor transformada em propósito. Sobre riqueza que não se mede em dinheiro, mas em conexões. Sobre uma faxineira que viu um retrato e se recusou a ficar em silêncio. Sobre um empresário que aprendeu que o maior negócio da vida é o amor. E sobre uma menina que sobreviveu ao abandono para descobrir que nunca esteve realmente sozinha. Porque alguém sempre se lembrou. Alguém sempre procurou. Alguém nunca desistiu. E no final, isso fez toda a diferença.